Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista, sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, pela CRA RJ Play e pelo YouTube do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre o convênio firmado entre o Conselho Federal de Administração e a Confederação das Associações Comerciais do Brasil para a oferta do curso de Mediação e Arbitragem para profissionais de administração. E para conversar com a gente, estão aqui os administradores Gilberto Sokolowski, que é analista técnico da Unidade de Políticas Públicas e de Desenvolvimento Territorial, Sebrae Nacional. Seja bem-vindo, Gilberto, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Também o administrador Eduardo Vieira, que é coordenador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Seja bem-vindo, Eduardo. Opa, muito obrigado. E o presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Wagner Siqueira. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você e com os colegas de mesa. Nós vamos dar sequência a uma entrevista feita com o administrador Marcos Clay, também sobre esse assunto, sobre esse convênio. E nós vamos pedir agora que o Eduardo nos explique o que vem a ser mediação e arbitragem e quais os tipos que existem. Mediação e arbitragem são formas de resolução de conflitos. A mediação é um método em que existe um terceiro neutro, imparcial, alheio ao conflito, que ajuda com que as partes, facilita a comunicação para que as partes cheguem a um denominador comum. É um instituto que nós já utilizamos no Brasil há algum tempo, não muito tempo, pouco tempo, mas que veio com muita força a partir do marco legal, da lei de mediação, recentemente aprovada e em vigor no nosso país. Um outro marco interessante também da mediação é o novo Código de Processo Civil, que trouxe fortemente para o ordenamento jurídico do Brasil a utilização do Instituto, tanto de forma extrajudicial, tanto também como nas ações que tramitam no judiciário. Já a arbitragem, ela é bem utilizada no Brasil a partir de 96, que foi a edição da nossa lei, e que também teve a sua reforma recentemente, trazendo algumas questões que precisavam ser aprimorado. Embora a arbitragem já tenha mais tempo, ainda não é uma cultura nossa. As grandes empresas, os grandes empreendimentos já utilizam, mas isso é necessário que a gente dissemine mais para que a arbitragem seja cada dia mais utilizada no Brasil. E o método da arbitragem é eleito um terceiro, também neutro, imparcial, só que esse terceiro ele tem o poder de decisão. Ao invés de eu levar o meu caso para o juiz, eu levo para um terceiro que é técnico, conhecedor da matéria do conflito, para que ele dê a decisão. Então esse é um instituto da arbitragem, tecnicamente. Wagner, qual a relevância desse convênio firmado e qual o papel do administrador nessa área? Em verdade, a cultura brasileira é infensa, é avessa à mediação e arbitragem historicamente. Acho que a contribuição importante do acordo é que a consciência que o administrador precisa ter cada vez mais da necessidade de sairmos dessa forma absolutamente conceitual, tradicional nossa, do Estado decidir tudo, só através de leis, só através de juízes, né, na própria justiça, mas para que a possibilidade que a intermediação e articulação de interesses possa se dar pela mediação ou pela arbitragem. Quer dizer, mudando o conceito, desafogando as instâncias judiciais, dando mais celeridade ao processo decisório, maior rapidez na justiça, e do maior entendimento entre as partes. É a mudança de conceito que nós estamos, através do Conselho Federal e também que se espalhe, que se dissemine pelos conselhos regionais de administração, a ideia de que o papel do administrador nesse estabelecimento como uma possibilidade de mercado de trabalho, mas acima de tudo, uma contribuição que a nossa profissão possa ter para a melhoria da resolução de conflitos, de litígios na nossa sociedade em geral. Gilberto, o Wagner Siqueira falou acerca dessa questão de mercado para o administrador. O senhor acredita que existe um mercado amplo para ser explorado pelo administrador, quem de repente queira abrir até de repente uma empresa na área de consultoria, nessa área de fornecimento de trabalhos? Vou te responder isso com um dado que muita gente desconhece.
95% das empresas desse país são pequenos negócios. 70% da mão de obra empregada é empregado por pequenos negócios. E os pequenos negócios, eles são presa fácil para qualquer tipo de conflito, porque eles não têm o poder econômico ao seu lado, não têm a capacitação no assunto ao seu lado e precisam de ajuda. Então, sem dúvida nenhuma, é uma área um campo de conhecimento e de atuação para o administrador bem vasto, porque se a gente imaginar que hoje nós temos cerca de 100 milhões de processos no Brasil, né, e de que cada processo tem duas partes, então nós temos um processo para cada habitante desse país. É muita coisa para se resolver. Então, sem dúvida nenhuma, nós do SEBRAE acreditamos que seja uma área de resolução premente. E o administrador, ele tem muito a ajudar nesse ponto, exatamente porque a nossa profissão ela é feita de negociação, né? O administrador ele é preparado para negociar. Então eu acredito que os dois temas se cruzam de maneira muito apropriada. Gilberto, o administrador que atua nessa área, que decida atuar nessa área, ele vai tirar o emprego de alguém ou tem espaço para todo mundo trabalhar nessa área? Todo mundo que tenha o curso de mediação e arbitragem? Bom, na verdade, como o Gilberto comentou, nós temos um estoque de mais de 100 milhões de processos. O meu entendimento, e foi uma das questões que eu pontuei no nosso SEAMERCO, ocorrido lá em Santa Catarina, é que a mediação, principalmente, deveria ser matéria obrigatória da grade curricular da formação do administrador. Nós resolvemos conflito o dia inteiro, comunicamos o dia inteiro. Então, eu penso que isso é muito mais forte dentro da nossa profissão do que de tantas outras, né? O administrador, o gestor, se nós conseguirmos não só dar um tratamento aos conflitos existentes, mas evitar outros que possam ocorrer, e muitos passam por nós, gestores, administradores, a gente está dando uma grande contribuição para a sociedade. Aí, principalmente para o processo produtivo. Você economiza, você pode investir em outras questões que não seja lidar com o conflito propriamente dito no âmbito empresarial. Então, eu penso que não toma lugar, muito pelo contrário, agrega valor. Eu colocaria essa palavra, agrega valor sim à nossa profissão. Wagner, o senhor acredita que essa área também ela deva ser disseminada dentro já dos cursos de administração para que os graduandos já conheçam esse mercado amplo? O que o Eduardo está colocando, quer dizer, é um estímulo importante às instituições de ensino a introduzirem nos currículos, no programa, né, nas suas disciplinas, exatamente essa área, ou fazê-la permear pelas diferentes disciplinas. Não há dúvida de que essa é uma competência que precisa ser desenvolvida no profissional de administração. Acho que ele tem toda a razão, acho que é nesse sentido que o Conselho Federal se associa e vai estimular os conselhos regionais a entrarem no mesmo caminho, apesar de já sabermos que um conselho regional ou outro já tem alguma experiência nessa área também. Quando se fala na atuação dos administradores na área de mediação e arbitragem, logo pensa-se nos bacharéis, só que o Conselho também registra tecnólogos. Sim. Então, qual a importância de também o tecnólogo se envolver nesse trabalho? Em verdade, quer dizer, você tem atribuições bem definidas para tecnólogos e para administradores, né? Na área específica de formação do tecnólogo, ele também se capacita para essa atividade. Em verdade, quando a gente fala em mediação, nós não estamos falando apenas em recursos humanos, né? Nós estamos falando das diferentes áreas em que o litígio se estabelece nas atividades meios ou fim das organizações. Eduardo, esse convênio vai primeiro capacitar pessoas já ligadas aos conselhos, ao sistema CFA, CRAs, e a partir daí multiplicar esse conhecimento. Qual a importância desse tipo de estratégia para a disseminação da mediação e arbitragem? Quando a gente trabalha com efeito de multiplicadores, a gente tem condições de dar uma vazão muito maior, de atender um grande número de administradores. Imagine, se nós tivermos somente 2 ou 3 instrutores que vão repassar esse conhecimento. Nós temos um país de dimensões continentais.
Tá? Então, se a gente consegue capacitar bons multiplicadores, o efeito de levar isso para a sociedade, principalmente para os administradores, os tecnólogos, que é o fruto do nosso convênio, a gente consegue atingir uma gama bem maior. Então, a questão dos multiplicadores, nós vamos trabalhar no primeiro momento, exatamente para conseguir atender um número maior possível de administradores e tecnólogos nos regionais. Gilberto, o administrador que buscar uma orientação no Sebrae, ele vai conseguir essa orientação de forma satisfatória? Como ele deve agir nesse momento? Na realidade, o braço operacional de todo o nosso convênio é a CACB-CBMAI. Né? O Sebrae, ele, desde o início, apoia né, os esforços da Confederação no sentido de oferecer um suporte, né, principalmente financeiro, já há muitos anos, né, e, obviamente, participando mais na parte estratégica. Né? A gente não tem especificamente, por exemplo, no nosso portfólio hoje, cursos voltados à mediação. Né? Exatamente porque quem faz os cursos é a própria CBMAI. Né? Então, normalmente, quando o administrador nos procura, o empresário nos procura, ou mesmo parceiros, né, a gente já encaminha para conversar com o Eduardo, né, para ver como é que ele pode se encaixar, né, no nosso projeto de construção de uma política pública de desjudicialização dos conflitos. Né? A ideia, e o Sebrae sempre foi um disseminador de competências, de habilidades, a ideia é realmente a gente mudar a cultura, não só do empresário, porque é o nosso cliente, mas é a cultura do povo brasileiro, né, que é litigiosa por natureza. Parece que tudo que a gente quer resolver, só o juiz que conseguirá resolver. Quando, na realidade, a gente passa anos e anos e anos em processos que se arrastam, gastando dinheiro de todas as partes, o que poderia ser facilmente resolvido por profissionais, né, formados em cursos de competência que a CBMAI, por exemplo, oferece. Né? Então, a gente normalmente encaminha já para a CBMAI e para a CACB. Eduardo, uma vez que o administrador ele foi encaminhado, né, para o senhor, né, para o seu setor, quais os procedimentos são adotados para que ele dê sequência no estudo da mediação e arbitragem e inserção direta no mercado? O que a gente pode dizer é que primeiro nós vamos procurar uma sinergia com os regionais para que eles tenham ciência de quais profissionais estão acessando e ter um fluxo. Né? Então nós celebramos agora a parceria com o Conselho Federal, que na verdade vai ser operacionalizado depois lá na base, que são os regionais. Então a gente vai provocar um diálogo com os regionais para que a gente consiga ter sinergia nesses apontamentos e que talvez o próprio regional seja a porta de entrada. É a casa do administrador, é o representante local do administrador. De qualquer forma, nós vamos dar algum tipo de tratamento que o profissional não saia sem resposta. Seja a interlocução, por exemplo, com o CRA de Rio Branco, lá do Acre, do nosso companheiro Marcos Clay. Vamos atender lá, vamos fazer o CRA da porta de entrada. Eu penso também que o administrador precisa frequentar mais a sua casa, né? E proporcionar, questionar, buscar soluções, indicar questões. Eu acho que aí a gente constrói uma profissão bem forte. Wagner Siqueira, o CRA-RJ, o CFA, investe muito nessa questão da capacitação profissional, inclusive com a Universidade Corporativa do Administrador, né, com mais de 250 cursos para esse tipo de capacitação. Eu queria que o senhor falasse do papel do administrador nessa capacitação e principalmente da importância de ele, de fato, investir no conhecimento para poder valorizar mais e mais a administração. A capacitação é responsabilidade de todos nós, trabalhadores intelectuais. Né? O operário manual ele tem sempre que estar
desenvolvendo a sua habilidade manual, sob o ponto de vista que, se ele não o fizer, ele vai ficar superado, né? Vai ficar ossificado nessa competência. O trabalhador intelectual está sempre aprendendo alguma coisa, ensinando alguma coisa a alguém e fazendo alguma coisa daquilo que ele ensina e que aprende. Portanto, a competência de educação, de educador, do gestor, do gerente, do administrador, é intrínseca, é da própria natureza da sua função. Na entrevista anterior, o Andrews Azevedo, ele perguntou se o projeto abrangeria o Rio de Janeiro. Então a resposta é sim, porque o CRA-RJ está ativamente participando desse convênio, mas ele perguntou sobre o valor do investimento. E aí, qual vai ser o investimento do administrador para esse curso mediante a esse convênio? Bom, o investimento é uma das questões que nós não desenvolvemos no âmbito do convênio. Isso vai ser fruto de plano de trabalho. Por quê? Como eu comentei, nós temos um país de dimensão continental. Então, a gente tem valores que precisam ser agregados. Quando, por exemplo, eu precisar deslocar um instrutor para o Rio ou para o interior, então vai haver custos que a gente não consegue calcular no momento. Mas eu gostaria de colocar para o administrador que são custos muito inferiores do que o mercado pratica, mas é muito inferior mesmo. A nossa ideia não é aferir receita com o treinamento, na verdade é formar cultura. Então esse é o principal efeito. E aquilo que nós pudermos fazer para diminuir mais custos, nós vamos fazer. Então ele pode ficar muito tranquilo que vai ser custos muito abaixo do que o mercado pratica. Interessante essa questão do planejamento, que é justamente o papel do administrador, que é ver quais as situações existem para então tomar uma decisão. Administrador Wagner Siqueira, algo mais que o senhor queira expressar sobre esse convênio? Em verdade, a entidade de classe como a nossa, a gente está sempre querendo agregar valor à anuidade, né? O profissional que é registrado vai ter um tratamento certamente diferenciado do que aquele que está inadimplente, ou que está licenciado, ou que cancelou o seu registro. Acho que essa vai ser a orientação do Conselho Federal, os demais regionais, de tal sorte que, no limite, o ideal é que esses programas sejam oferecidos aos colegas, em geral, de forma gratuita, porque ele já paga anuidade para isso. Porque também o Conselho não é uma unidade de negócios no sentido de oferir lucros. A gente precisa realmente, não há almoço de graça, né? É preciso se verificar os custos adequados e se colocar exatamente no limite desses custos. E sempre que possível, acho que vai ser na maior parte dos casos, evidentemente esses cursos vão ser oferecidos de forma gratuita aos colegas que estejam em dia com a profissão. Você, colega, que não se registrou no Conselho, ou que não está em dia com a sua unidade, é mais uma razão para você estar em dia e, com isso, poder participar agora com os cursos em parceria com a Câmara de Mediação e Arbitragem, para fazer esses cursos conosco em associação, em parceria. Seguindo o conselho do presidente do Conselho Federal de Administração, acesse sistemacrarj.com.br e quite a sua anuidade para usufruir de mais esses benefícios. Gilberto, antes da sua consideração final, eu queria que o senhor falasse sobre a rentabilidade, no caso lucrativa, para o administrador que participa dessa mediação e arbitragem. Gilberto não, perdão, Eduardo. Opa, tá legal. Eu ia passar a bola para ele. O que eu posso dizer é que a gente tem dois momentos, né? Um já estava na minha fala anterior e eu vou reforçar. Um é um momento em que, na nossa vida profissional, a gente consegue, dentro do nosso empreendimento, reduzir custo. Então, se eu sou um profissional que já estou lotado em alguma empresa, eu consigo aplicar esses conhecimentos, eu consigo desempenhar melhor a minha atividade laboral, então eu consigo diminuir custos para o empreendimento. Aquele que vai atuar fora, por exemplo, dentro de uma câmara de mediação e arbitragem, tudo depende da questão, da complexidade. Então, existem diferentes níveis de tabelas. O que eu posso dizer é que é um mercado promissor, tem lugar para todo mundo, para todos os profissionais,
é multidisciplinar. Quando as pessoas pensam em mediação, em arbitragem, pensam estritamente na profissão dos nossos colegas do direito. Não, é multidisciplinar. Então, tem lugar para todos os profissionais e o administrador precisa ocupar o seu espaço. Até porque, na nossa legislação vigente, já está lá como atividade do administrador arbitrar. Então, é uma curiosidade que eu sempre provoco quando eu vou fazer palestras para o administrador. Você conhece a lei que regulamenta a profissão? Você conhece as atividades que estão lá no campo da administração? E uma delas é arbitrar. Posso dizer que se você não vai atuar diretamente fazendo mediação ou uma arbitragem, que você pode sim utilizar esses conhecimentos no seu dia a dia. Eu acho que isso tem um valor muito maior do que aferir uma receita X, Y ou Z. Então eu gostaria de trazer isso mais para o campo da competência. Agora sim, Gilberto ia fazer exatamente o que o Sebrae faz, né? Toca a bola para quem quer saber sobre mediação e arbitragem. Suas considerações finais. Hoje eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar numa organização como o Sebrae, que tem uma missão fantástica, que é ajudar o pequeno empresário em um país que tem um ambiente de negócio tão hostil quanto o nosso país tem. E a mediação, ela simplesmente completa uma lacuna de conhecimento, sabe, que resolve muitos problemas. Eu tenho a crença, né, dou aula de marketing há muitos anos, e marketing de relacionamento, se o marketing de relacionamento fosse realmente implantado nas organizações, nós não teríamos grande parte dos conflitos que aparecem hoje. Porque os conflitos eles aparecem no dia a dia do relacionamento entre empresa e seu cliente, onde eles não tem a cultura do ganha-ganha, né? A gente ensina isso nas faculdades, de que o ganha-ganha é bom para todo mundo, mas a gente vem de uma cultura de ganha-perde. Para se ganhar, o outro tem que perder. Então, eu acredito, e o Sebrae acredita nisso, que esse é o caminho para que realmente a gente tenha uma sociedade mais justa, mais equilibrada, gerando bons negócios para todos e um ambiente fantástico. Então, essa é a nossa missão e por isso a gente aposta tanto num projeto como esse. Gilberto Sokolowski, muito obrigado pela entrevista. O prazer foi meu. Eduardo Vieira, muito obrigado também pela sua entrevista. Muito obrigado pela oportunidade e certamente eu tenho certeza que essa é a primeira de uma longa série. Sempre que a gente puder tratar desse assunto é muito legal, acho que a gente agrega valor à nossa profissão. Wagner Siqueira, muito obrigado pela entrevista. É uma satisfação enorme aqui que os colegas se preparem agora para os próximos programas educacionais e de efetivo workshops de trabalho em relação à mediação e arbitragem. E você que sempre nos acompanha nas entrevistas, nas palestras transmitidas ao vivo pelo Facebook, YouTube ou pela CRA RJ Play e mesmo pela rádio CRA RJ, nós agradecemos a sua audiência e te convidamos a compartilhar esse conteúdo para que mais administradores tenham acesso a esta informação. Fique bem e até o próximo programa. Tchau!